Olá, pessoal do FitBRcast. Estou com uma mesa pesada e eu queria contar uma história para vocês. Em 2016, no, na nossa edição do Fitness Brasil, eu fiz uma proposta para o pessoal de marketing, para a equipe de marketing, para que a gente tivesse um espaço onde eu pudesse entrevistar alguns professores. E aí não existia podcast, não tinha esse termo, não tinha essas estruturas montadas. E aí eu peguei a programação e falei pro gerente de marketing na época, falei assim, cara, tem dois caras aqui, três que vão condicionar o programa e que vão fazer acontecer. Um é o que eles me pediram, que é o Serrão, eu já contei essa história aqui. O outro, o professor Clóvis de Barros, e o outro foi o Paulo Música. Eu falo com o nosso pé de coelho, que é por isso que deu certo e hoje nós temos um podcast. Então, hoje o evento ainda maior, com a quantidade maior de palestrantes. Paulo Musi vai estar aqui com a gente. O General também vai estar aqui 3 dias. O General é nosso também, nosso dinossauro, que a gente trata com muito carinho aqui, para que a gente adora ter ele aqui, principalmente nas resenhas. A hora que dá a resenha fica melhor ainda. Nada melhor que General ter Nada, na resenha. nada. É a hora que junta com o Dilmar, então, aí fica melhor ainda. Professor Lagartixa também é bom, né? Então, eu acho que meus convidados aqui dispensam comentários. Eu queria te agradecer demais a sua vinda. Eu sei como é que está Prazer. a sua agenda. General, por intermediar também, o general lembrou o músico que ele estaria aqui hoje, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes. E ele também vai estar aqui. E o general, ontem a gente teve uma conversa assim, cara, de um mas foi tão bom conversar com você ontem, porque a gente fala da resenha, mas é a hora que a gente tem oportunidade para conversar sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente imagina, para onde que a ciência é baseada em evidência, ela vai direcionar a prática nossa. E ontem a gente estava falando um pouquinho sobre as dosagens de proteína, os treinamentos de força. O Tasto acabou de fazer uma cirurgia de prótese de quadril há 5 meses, já está treinando. Você está sabendo isso aí, né? Sim, Já está sim, fazendo levantamento com 150 quilos, sim. e tá com uma marcha muito boa. E a gente conversava sobre isso ontem, que era que ele associava essa recuperação a esse treinamento, e logicamente ele é muito regrado. Uma coisa que a gente já conversou lá em 2016, que era a resiliência, a disciplina, a constância, que eu vejo que você fala isso de forma recorrente. Conta um pouquinho para nós, o Muzi está aqui também para auxiliar, eu tenho certeza que você compartilha boa parte dessas histórias com ele. E o foco é a força e essa disciplina em relação à parte de recuperação, prevenção de lesões também, que o Muzi vai falar aqui hoje. E mais o foco nosso, a gente tem uma tendência a falar muito da força, do treino de força. Uhum. Bom, isso tudo vem da infância, da disciplina, somente pelo meu pai, né, que sempre foi meio militar, né? Então eu sempre aprendi a cumprir horário, a cumprir regra e tal e coisa. E eu comecei muito cedo no esporte, né? Comecei aos 6 anos com judô, foram 7 anos, depois 7 anos de karatê. Com 10 anos eu já comecei a surfar, me tornei surfista profissional. Depois fui para o taekwondo, 15 anos, jiu-jitsu, desde 1984, são 41 anos de jiu-jitsu, né? 41 anos de docência. Então, eu sempre fui disciplinado. E quando eu sofri, na verdade, a primeira cirurgia, né, foi ele que fez. Então, eu costumo brincar assim, não tem ninguém que me conheça internamente melhor que ele. Eu sou o mecânico preferido. Então, foi uma situação gozada. Eu estava em Santos treinando, fazendo lá uma rosca Scott, e de repente eu senti um tranco. Não doeu. E nem estava com muito peso. Aí, na hora, eu olhei, já sabia o que era. Imediatamente, já larguei tudo, entrei no carro, liguei para ele. Filhão, dá uma olhada. Ele falou assim: Ih, pai, pode subir. Eu estava em Santos, né? Ele estava em São Paulo. Eu falei: então vamos embora. Aí armamos lá com o Zé Carlos, né? Que é o grande artesão, né? De cotovelo e ombro. E aí foi a primeira cirurgia. E a disciplina já começou para a recuperação da ruptura do bíceps proximal, né? Um ano depois, a gente se encontrou num evento, acho que foi o BTFF. Eu estava inclusive fardado. Aí ele perguntou para mim: pai, tá tudo bem? Não sei o quê. Eu falei: tô, filha, mas eu tô com uma dorzinha estranha aqui. Toda vez que eu vou colocar a anilha num lugar mais alto, tem uma dorzinha aqui. Ele olhou assim:
é manguito. Falei, é mesmo? Manguito. Aí falei com o Zé Carlos, tirou uma ressonância, manguito. 3 tendões rompidos totalmente e um parcial. Aí eu falei, vamos lá de novo. Era o meu mecânico predileto. Aí, quando ele começou a cirurgia, ele viu que o bíceps, o proximal, já ia romper também. Aí ele falou, opa, aí já cabeou tudo lá. Aí depois que ele foi fazer o mangueiro, eu tô todo entrelaçado aqui. 1 ano depois, quadril. Não, mas tá tudo certo, Tá que é tudo certo. revisão, É tá na época da revisão. Ah, e revisão. agora tá melhor E a gente ainda, né? conserta para ficar exato. A gente conserta para emendar num lugar que ali não tem como rebentar. Mas é comum a gente ter lesão de bíceps bilateral, né? Então, quando a gente opera um paciente de um lado, lesão de bíceps proximal, a gente já avisa, olha, pode ser que aconteça do outro lado. Existe uma boa chance que isso ocorra. E isso é uma racionalidade que é necessário para o paciente ele ficar calmo numa hora dessa e saber que tudo tem saída e que dá para a gente ajustar. O que acontece é que às vezes na cirurgia você entra para operar um manguito, mas sabe, Edu, não tem um manual, né? O que existe é você acessa a articulação e você vê as coisas. Poxa, não ia deixar lá, meu pai é acadêmico, operou o manguito, ai, olha só, rompeu o bíceps. Nossa, não sabia. Não, não dá, cara. Então a gente já pegou, ele tava por uma nesguinha assim para arrebentar. Já devia estar dando alguma dor. O difícil é quando você tem uma lesão de manguito e de bíceps ao mesmo Que é tempo, isso, é diagnosticar. clinicamente difícil você diferir no exame físico, por exemplo. E a ressonância, ela não mostra o que está te incomodando, ela mostra a lesão. Por isso que a gente opera pelo exame físico. A gente confirma pela ressonância. Então, eu vou te dar um exemplo que é muito comum na ortopedia se você não faz um bom exame físico. Se você segue, por exemplo, um paciente que tem uma bursite e uma lesão menor de manguito, pode ser que você esteja operando um manguito, sendo que a dor era da bursite. A ressonância, ela não te fala o que dói, ela te fala que está machucado. A gente chama isso de dissociação diagnóstico e tratamento. Então, você não consegue operar todo tipo de lesão. Nem toda lesão é operável, porque nem todo paciente é operável, né? A gente tem que lembrar que o fato de você conseguir tratar ou não depende do paciente. No caso, Tácito é um homem muito forte, então, e ele sempre treinou muito pesado. Quer dizer, é diferente. O tipo de cirurgia que a gente fez, por exemplo, o bíceps dele, ficou de referência quando o Cariani lesionou. E aí a gente fala assim, não, vamos ficar para ficar bom do Renato igual ficou do Tácito. Então a gente usa o que são essas referências para a gente poder entender, porque operar bíceps, por mais que você fale, é um músculo, né? Uma pessoa que treina é uma coisa, uma pessoa que não treina é outra coisa, se é jovem é uma coisa, se é adulto é outra coisa, se é homem, se é mulher, são coisas diferentes. Então, depende muito, e o Tarso foi muito feliz quando ele falou artesão, né? O Zé Carlos, que é o chefe do nosso grupo de cirurgia, o NAEON, né, que é em ortopedia e neurocirurgia, ele é um sujeito que reverencia muito o que é a queixa do paciente. Porque se você operar exame, você está correndo o risco de brincar de Photoshop com lesão. Imagina que o cara chega para você com uma radiografia, sei lá, de uma fratura. Você pega, passa no Photoshop, entrega para ele a radiografia, pronto, consertei. Né? Se opera o exame, é isso que você está fazendo com o paciente. Então você tem que fazer uma avaliação bem feita, para fazer uma indicação bem feita. E às vezes, no meio da cirurgia, é o que eu te falei, não tem manual. E tem uma situação ali que é preferível resolver. E como a Giseli, que é a nossa instrumentadora, que é a coordenadora, é exatamente a grande chefa do grupo, a Giseli fala: entrou no ombro, viu lesão do bíceps, se não arrumar é preguiça. E ela detesta a gente preguiçosa. Né? Residente preguiçoso não se cria lá com a gente. É essa a história, né? O Sardinha também teve um rompimento e ele ligou pra você, mas ele Foi. estava nos Estados Unidos ainda, Mas né? a lesão de sardinha é diferente, é uma lesão de bíceps distal, e é uma lesão que é o mesmo mecanismo de lesão para todas as pessoas, que é o quê? É uma extensão do cotovelo associada à supinação. Sardinha, ele foi pegar uma TV. Qual que é o movimento? Ele foi jogar a TV para essa mão. Então, ó, extensão do cotovelo com a supinação. Cara, o bíceps não tolera isso. Ou você faz a flexão ou a extensão do cotovelo, ou você faz pronospinação. Se você combina os dois, principalmente com uma carga que é ruim de pegar, porque veja, uma TV pesa o quê, pai? Uns 40 quilos? Aí.
Uma grande. Uns 40 quilos. Uma TV Flat Dash para os sardinhas, isso não é nada. Só que é o jeito do controle da massa que é ruim. Você tem um objeto que o centro de massa está longe da tua mão, que você está equilibrando, e ainda assim você está fazendo uma movimentação de resistência de força. Todo movimento, portanto, que você faz, na academia, então na academia eu não posso fazer supinação com extensão de cotovelo. Pode, porque na academia você está sob controle no peso, você está atento no que você está fazendo. Outra coisa é você fazer serviço de casa. É mais perigoso uma pessoa que tem força e é treinado se machucar fazendo tarefas simples de casa do que uma pessoa sedentária. A razão muito óbvia: o sedentário não aguenta fazer, o forte aguenta. E aí ele vai fazer uma coisa que o músculo tem força, mas o conjunto, músculo, tendão, êntese, ele não está preparado para fazer aquilo. É você pegar o seu carro de rua, que é ótimo, tem, sei lá, 500 cavalos, é o último tipo da Porsche. Só que ele é um carro de rua, ele é 500 cavalos de rua, ele não é 500 cavalos de pista. É que nem a gente chama de Jim Strong lá nos Estados Unidos, a gente fala assim, né? O cara é o fortão de academia. Sem nenhum tipo de preconceito. Mas, por exemplo, se eu botar um fortão de academia num tatame de jiu-jitsu, o que acontece, pai? Finaliza. Então, é essa situação. É esse uso que a gente, às vezes, tem que conscientizar o pessoal. Cara, você é atleta, você é um cara que treina muito, você tem um nível suprafisiológico de força, então você tem que repensar as atividades que você vai fazer, porque o teu nível de desempenho é muito superior. Então, não vai ser só um futebol, vai ser a arrancada que você vai fazer, não vai ser só um vôlei, né? Como foi a lesão dele. Na Exato. bicicleta, Qual lesão? ele teve Essa salto, daqui, né? eu tive um bíceps distal. Caraca. Eu resolvi, a gente estava fazendo mudança de casa, porque estava reformando o nosso apartamento. Então, eu ia reformar o apartamento, tudo bem, e aí eu tinha que fazer a live da manhã da bicicletinha. O que eu fiz? Falei, domingo de manhã, vou pegar o raio da bicicleta, né? E aí eu peguei a bicicleta, só que em vez de arrastar como qualquer pessoa inteligente, né, eu peguei e segurei ela, porque eu falei assim, bom, para sair do elevador com isso daqui, vai passar no buraco a rodinha, vai me dar mais trabalho para empurrar do que para levantar. Cara, você acredita que o elevador ele ficou um degrau? No que ele ficou um degrau, bateu a quina da bicicleta, e aí o que que aconteceu? Ela pendeu. Quando ela pendeu, eu fiz o quê? Segura. Extensão com supinação. Na hora eu senti. Parece a gente sente que é um pano rasgando. É. Cara, peguei a bicicleta, botei no chão, empurrei, coloquei dentro da casa. Aí eu fui lá e liguei. Ô Zé, Né? E eu lembro que você ainda falou comigo assim, pai, acho que eu rompi o bíceps. Eu falei, mas foi. como? Pegando a bicicleta. Eu falei, mas como? Pois é, E é lá só foi coisa tola, cara. e ainda teve que fazer um enxerto. Pois é, O rompimento, quando ele é completo, é só cirúrgico. Quando ele é parcial, ele é mais difícil que o completo. Porque quando ele é completo, normalmente ele rompe, você arranca ele da êntese. E o fato de você arrancar quer dizer que você tem que reconstruir uma êntese. Por quê? É um tecido mole num tecido duro. Ou seja, você tem a chance de de usar um tecido duro para ancorar tudo aquilo. Agora, quando é tecido mole com tecido mole, por exemplo, lesão miotendínea ou na transição miotendínea, que é tendão com músculo, aí é terrível, porque é como se você estivesse suturando uma espuma de sofá num pano. Entendeu? Essa parte é muito complicada. E eu tive uma ruptura parcial, desinseriram a sorte minha foi que desinseriram algumas fibras do tendão. 30% mais ou menos do tendão desinseriu. Só que, ao mesmo tempo que desinseriu, como não dissipou toda a força no tendão, eu tive uma lesão miotendínea junto. Então, o Zé Carlos, o que que ele fez? Ele pegou um patch, né, pegou um Cara, não tem outra forma de dizer isso, né? É um enxerto de doador cadáver, né? Então você tem os bancos de tecido que nada mais são do que lugares que você pega doação de órgãos, que as pessoas, ao falecer, elas exprimem seu desejo de se tornarem doadores, e aí tem de tudo, né? A gente pensa sempre coração, rim, mas, por exemplo, osso, tendão, fáscia, né? No meu caso, ele pegou um pedacinho de fáscia, ele fez como se fosse um band-aid em cima da lesão muscular e preencheu aquilo com um aspirado de medula, que tem um monte de célula-tronco, uhum. para a gente conseguir tentar melhorar o máximo possível. É difícil falar, vamos voltar ao igual seria, mas voltou o máximo possível, mas, né? mas você consegue realizar as funções tranquilamente. Só Que é o ganhei mais uma importante. cicatriz. Tem um problema, não sei se ele
sente o mesmo que eu sinto. Depois que você tem a lesão no bíceps, você fica preocupado Eu em acho que é o colocar maior carga. medo, né, de quem faz a musculação é o peitoral e o bíceps, né? Olha, eu acho que é o medo de lesionar, porque é um segundo de mau julgamento, sabe? É fácil quando a gente treina sozinho, sabe que tem. Nossa, muito antigamente, estamos falando de quase 20 anos, Douglas Pop Marim, ele fazia mestrado ainda, ele já deve ser professor doutor de velho já. E ele falava uma coisa, ele falava, Paulo, o treinamento prescrito e acompanhado por um treinador. Você sabe, o exercício, principalmente o levantamento de peso, você precisa de um treinador. E você precisa de um treinador até para ele perceber coisas que, como você está no calor da execução, às vezes você não percebe. Que nem, por exemplo, uma falha técnica. Se tua falha técnica ela está muito grande, ainda que você esteja conseguindo fazer, né? Se você tiver num dia que você esteja mais estimulado, você vai seguir e vai colocar carga, né? Então, uma das funções principais que, ao meu ver, tem o treinador é garantir que você faça aquilo na segurança, né? Claro, você precisa de um excelente treinador, mas eu acho que o Brasil, aí você me fala, pai, eu acho que os melhores treinadores hoje são aqui, pelo menos é a melhor formação, né? Mais ou menos, mais ou menos. Eles têm bons treinadores, mas são poucos. O grande problema do Brasil é que muitos poucos treinadores sabem treinar força. E quando a gente divide a força que é necessária para hipertrofia, para academia, é uma coisa. Mas quando você leva para o esporte, a gente tem uma carência muito grande de profissionais que saibam treinar força para o esporte. São duas coisas completamente diferentes. Mas a formação no Brasil é a melhor, não é? Porque nos Estados Unidos é strength and conditioning, eu fui para a França, conversei com o pessoal de lá, a sensação que eu tinha é que era uma formação esporte, assim, o sujeito ele fazia uma educação física, mas era assim, para ser técnico de natação, técnico de basquete. Aonde está a melhor formação? É, podemos dizer que a gente está entre os melhores. Podemos dizer. O grande problema é que o Brasil, ele foca muito ainda no fitness, na parte estética, né, no bodybuilder, fisiculturismo. Os Estados Unidos ele tem um foco grande também, só que ele tem um foco muito maior para o esporte. E o pessoal que é formado aqui, eles têm uma certa carência com relação ao treinamento de força. Porque, por exemplo, há 15 anos que eu sou responsável pela disciplina de treinamento esportivo na Universidade Federal. Quando eu entro na classe, eu já falo para os alunos, ó, nós não vamos falar sobre hipertrofia, nós não vamos falar sobre bodybuilding, nós vamos falar sobre esporte, sobre treinamento esportivo. Mas os garotos, eles perguntam, mas vem cá, o que eu faço melhor para hipertrofiar esse músculo? O que eu combino com aquele? Quantas séries eu faço? Quer dizer, a visão deles A é cultura. voltada para a academia. E para o esporte, eles têm muita carência. Eles não têm noção de que é fazer treinamento de força do esporte. Eles não têm noção de carga de treino do esporte. O senhor acha que isso é um reflexo ou é uma causa da gente, por exemplo, não ter uma equipe de atletismo, de ginástica tão grande quanto poderia? Porque se a Exato. gente comparar tamanho do Brasil e tamanho da União Soviética ou Estados Unidos, né, que são os países que de tamanho chegam perto da gente. Mas a gente não tem, sei lá, talvez um quinto do que seja um Estados Unidos e uma União Soviética, né? Olha, eu morei 4 meses na Rússia, logo quando deixou de ser União Soviética. E nos Estados Unidos eu conheço bastante lá. Então, assim, é uma cultura diferente, porque o americano com 3, 4 anos já está treinando wrestling. E está fazendo treinamento de força por causa do wrestling. E aí ele vai se envolver com outros esportes. E o treinamento de força, os movimentos básicos, supino, terra, agachamento, arranque, arremesso, são movimentos básicos da criança. Aqui no Brasil, você pega adulto que não sabe agachar. Eu vejo pelos meus alunos na faculdade. O meu laboratório é um laboratório que foi construído ali, eu tenho tudo à disposição. O ano passado eu fiz uma competição de agachamento e uma competição de levantamento de terra. Mas antes eu fiz uma educação do movimento. Tinha aluno que não sabia agachar. A maioria não sabia agachar. Terra, então, nem se fala. A gente conversou com a professora Dani Mello, do Exército, e a Grazi Favarato. E a Grazi está agora no Comitê Olímpico Brasileiro, ela está lá com cerca de 1.500 atletas. Ela falou assim: ó, eu abro seletiva para vôlei, dá 3.000 pessoas. A gente abre seletiva para LPO, dá 13. E eu ainda tenho que fazer o processo seletivo. O professor Antônio Carlos Gomes, ele
montou uma agora na é, Sociedade Brasileira de Clubes. A gente estava dando aula também. A gente tinha lá uma treinadora de ginástica artística. Ela falou assim: Eduardo, a gente abre 100 vagas, não entra nenhuma. Assim, a gente está chegando num nível de fazer seleção de talento que a gente não encontra talento. E teve uma vez que o Gomes trouxe a Tatiana Fomitchenko aqui no Uhum. Brasil, e ela estava explicando sobre como funciona a reserva, para onde que os atletas vão, com qual idade, qual é o incentivo do governo. Aí eu fui, depois, né, na resenha, no jantar, eu falei assim, mas por que que é tão organizado? Ela virou e falou assim, ó, aqui no país de vocês têm um cara jogando peso no terreno baldio que vocês não sabem, ele está entre os 4 melhores do mundo. Lá na Rússia nós não somos assim. Nós somos organizados porque nós não temos tanto talento. Então, o que vocês descobrem de talentos, nossa, aquilo ali foi trabalhado de maneira extensiva. Então, entrou na escola já com um processo ali de educação programada com 2 anos. No Brasil, vocês vão descobrir uma mulher que mora numa comunidade e está entre as 3 melhores do judô mundial. Então, vocês têm talento, só que vocês não são organizados para planejar. Nós não temos talento, mas a gente aprendeu que a gente tem que planejar e Outro organizar. problema é dinheiro. Também. Você pega o estado mais pobre dos Estados Unidos, que é o Missouri, mais pobre. O PIB do Missouri é maior que Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Inglaterra e Rússia Nossa. juntos. Do Missouri, mais pobre dos 50 estados. Aí você pega a pior universidade que tiver no Missouri, ela é melhor que qualquer daqui, em termos de organização, de equipamentos. Por exemplo, a Appalachian, onde eu estudei, ela é hoje é o centro mais moderno dos Estados Unidos de exercise science, laboratório com tudo. Durante a pandemia, eles investiram 30 milhões de dólares. Nossa. O laboratório é o que tem de mais moderno nos Estados Unidos, está na Appalachian hoje. E a maioria dos professores, pesquisadores, compõem o NSA, que é o órgão que Uhum. mais treina, ensina força no mundo, né? Então, a maior parte dos pesquisadores são da Appalachian e são da NSA. Então, assim, é muito recurso, é muito dinheiro. Uma história que eu sempre gosto de contar. Quando eu cheguei na Appalachian, a Travis Triplett, que era a chefe do departamento, ela foi a primeira presidente do NSA, a primeira mulher presidente do NSA. E aí ela foi me apresentar os laboratórios. Ó, isso aqui de uma performance, isso aqui é do biochemistry, isso aqui é isso aqui é aquilo. E tudo que não tem aqui, lá tinha 10 vezes mais. Então, você já viu um body pod? Lá tinha 12, Nossa. né? DEXA, pesagem hidrostática, né? Eu pesei a molecada lá e tal. É outra história. Mas Nossa, assim, quando chegou um bodypod na escola paulista, chegou até pro Instituto Sono, do professor o Marco Marco Túlio. Túlio, É, eu lembro, patrão. A eu gente chamava lembro. ele de professor, a gente chamava ele de patrão. E- Aí, é, patrão, chegou o Ele Marco. era o vice, o patrão era o Tufi. É verdade. Sérgio. Mas a gente chamava ele de patrão também. Aí, o que aconteceu? A Travis começou a me apresentar aquilo e eu fiquei alucinado, né? Eu falei, caramba, Travis, vocês devem estar produzindo muito. Eu disse, não, isso aqui é só para aula da graduação. Eu Graduação. falei, que é isso? Aí eu fiquei maluco, né? Aí comecei a pegar um aqui, ó, vamos fazer projeto disso, projeto daquilo, projeto daquilo. Comecei a revolucionar tudo lá. Aí que veio o negócio. Chegou um professor de lá e falou assim, esse cara aí, um brasileiro aqui, amigo nosso, está fazendo pós-doutorado e tal. Ó, mal chegou, esse cara já tá mandando em todo mundo, parece um general. Ficou. Foi ali que É ficou o aí que negócio. ficou. Aí que ficou. Mas assim, a diferença é muito grande. E lá você tem dois caminhos, né? Você vai fazer o strength condition ou você faz exercise science. Exercise science, você vai ter uma vida de pesquisador. No strength Ah, condition, você vai tá ser bom. coach, Esse que eu ia te perguntar. né? O coach tem mestrado. Então o cara sai da graduação, Mas a gente tá falando do coach, por exemplo, o coach de de atleta, aquele atleta, coach de de futebol atleta. Ele americano. faz strength condition. Ah, Aí ele vai fazer o mestrado, e aí sim, vai ser o treinador do wrestling, do voleibol, dos boxeadores, dos jogadores de basquete. É esse cara que vai treinar. coach é um título que nem professor, pai? É um título para o treinador. Só que esse treinador, lá nos Estados Unidos, tem Ah, mestrado. como que chama quando eles se formam, o nome da profissão? A gente chama de profissional de educação física. Como eles chamam? Lá tem o PI, né?
que é o Physical Education, tem, Uhum. mas os cursos são divididos. Então, é Strength and Conditioning. e é- é- o pesquisador ele não é coach, o pesquisador ele é professor, Ah, entendi. né? E o coach é o cara que fez o mestrado e treina as equipes de esporte. Mas então o cara que vai fazer Sport Science, Vai fazer o ele já mestrado, começa mas ele já começa a carreira acadêmica. sim, sim, já está focado naquilo. Caramba. E nos Estados Unidos tem uma coisa muito interessante, e aqui no Brasil não é comum. Você faz o doutorado, que é a mesma coisa que o PhD, Hum. né? A mesma coisa. Aí você trabalha naquela universidade. Daqui a pouco, uma outra universidade te oferece mais dinheiro, o cara pula. Aí daqui a pouco uma outra abre vaga, eu pago mais. O cara, porque quando você se forma e você começa a produzir, começa a colocar dinheiro, você tem uma posição que chama tenure track position. Você não pode ser mandado embora. É o cara que põe dinheiro lá e tal. Aí, as universidades é que vão te convidar. Ó, vem para cá que eu te pago tanto. Então, o cara tá ganhando lá, um iniciante, US$ 85.000 por ano. Daqui a pouco ele passa a ganhar 120. Aí chega um cara, eu te dou 200, vem para cá. O cara vai. Então Então, não é concurso como é aqui? não. Tem um application, chama application form, mas o cara te traz. Tem certos caras que têm privilégio em qualquer lugar. Por exemplo, David Niemann, ele era lá da Palácio. É o cara que botava dinheiro lá dentro. Então ele vai para qualquer lugar. Então, hoje ele está em Canápolis, que é a Palácio também, só que fica uma hora e meia de Boone. O Kramer, Bill Kramer, ele vai para onde ele quer. Porque ele é um cara, o Fleck vai para onde ele quer. Com quantos anos eles estão? Bom, se você viu o Fleck, teve em casa, né? Sim, Tô sim, lá. sim. O Fleck está com 73. Nossa. E o Kramer? O Kramer está por aí, acho que 70, 71, mas está bem baleadinho. Está gordo, problema na coluna, problema no joelho, está andando de bengala, é teimoso. A esposa do Fleck, ela é irmã, ela é irmã da esposa do Kramer. Caramba, Eles são uma família ali. Não. E ela falou: o Bill é muito, Que muito família, hein? teimoso, o Bill. que família, né? É, Parece a família que ri. É, é, é? A Marie Curie ganhou 2 Nobel, acho que os dois de hoje bioquímica, não eu fui. foi? E A aí a primeira. filha dela ainda ganhou, o marido ganhou, a Marie É, Curie ganhou o Nobel, aí a filha dela ganhou outro Nobel. é. Na casa dela tem Ah, 5 Nobel, cara. Imagina a coisa a dessa, gente estava 4. falando, a gente estava falando com a Grazi sobre esse tempo, comentei com ela do Davi Coimbra, do Powerlift, que a gente estava comentando sobre o tempo de prática para se atingir alta performance e o tempo que ele consegue segurar aquilo ali, né? Mantendo. E o Davi falou assim, cara, para chegar ali nas cargas boas de competição, num nível bom de competição, 12 anos, se mantém ali até 15 anos, depois essas Entendi. cargas já não consegue mais segurar. Aí eu falei, acho que até a Grazi falou dos atletas chineses, mas que eles começam com 8 anos. Ó, os outros começavam com 3. E era obrigado. Mas aí você acha que, como o Paulo estava falando, você acha que é um problema? Lógico que são vários fatores, mas o treinador, ele não explica aquela modalidade porque para coletar o fruto daquele trabalho ele leva tempo, ou é porque a cultura nossa mesmo não está direcionada Os para outras dois. modalidades? Interessante essa pergunta, Os Edu. dois. Qual é a cultura que tem aqui no Brasil? Futebol. Futebol. Os treinadores de futebol, qual o nível acadêmico deles? Quantos são profissionais de educação física? Ou quantos eram ex-jogadores que passaram a ser técnicos? Lá fora você não vê isso. O cara recebe uma formação acadêmica, um monte de pré-requisitos. O cara tem que ter pedagogia, o cara tem que ter psicologia para saber lidar com os atletas. Ele não é um psicólogo, mas ele aprende isso. E outras diversas disciplinas, né? Fisiologia do exercício, nutrição, bioquímica, biomecânica. Os caras entendem disso. Ele não é expert. O expert é o cara que vai ser exercise science, Sim. vai fazer o doutorado dele e vai seguir a vida. Mas o coach, ele tem uma base muito boa de tudo. É diferente. A cultura é diferente. Infelizmente, né? E a gente está anos-luz, anos-luz. Os Estados Unidos é uma potência. E por que que o serviço nas academias é tão ruim?
Exatamente por isso. Porque para você trabalhar em academia, você não precisa fazer a faculdade. Você só faz um cursinho. Você faz um curso de 3 meses. Você é apto a trabalhar na academia. E é um curso do NSA, não é? Tem do American College também. Também tem. Mas assim, você não consegue preparar uma pessoa em 3 meses. Ah, não, jamais. Então, ó, tem diversos acidentes que ocorrem dentro da academia. E lá nos Estados Unidos tem um problema que todo mundo é processado, né? Cada esquina você tem um advogado. Quando acontece um negócio, o advogado vai lá e processa. É diferente. Aqui você é obrigado a estudar 4 anos. Lá não. A Europa também é assim. Tem muita gente trabalhando em Dubai. Tem um português que é meu aluno na pós-graduação. Ele foi para Dubai. O cara é advogado. Ó, Ele fez um cursinho de 3 meses e é personal lá em Dubai. E está ganhando dinheiro dele. Agora, eu posso falar assim, que o nível de conhecimento dele está muito aquém, muito abaixo do profissional de educação física no Brasil? Eu não posso, porque a escola forma mal. Esse é o problema. É, mas a sensação que eu tenho é que se eu pegar um recém-formado de educação física aqui, botar numa academia com um personal, sei lá, qualquer um de lá, ele dá um banho, mas Vai, com muita segurança. vai dar banho. Porque eu vejo coisas assim, eu vejo coisas nonsense, Uhum. né? O cara não sabe corrigir um, um movimento, ou outro, ele não sabe fazer progressão de carga numa pessoa, porque ele não consegue perceber falha técnica nela. Então, mas aí que está a diferença, porque o Brasil ele é muito voltado para a área fitness, para a área da academia. Tá bom. Então, esses alunos que estão fazendo o curso de educação física, eles já estão no bacharelado, né? Porque você tem a licenciatura e o pessoal vai para a escola. Uhum. Bacharelado da academia. Então, por exemplo, eu dou aula para bacharelado. 95% dos alunos vão para a academia. Então, eles se interessam por isso. Por isso que o meu laboratório é concorrido, né? Porque eu estudo isso, eu estudo manipulação das variáveis também de força. Então, todo mundo quer fazer iniciação científica, todo mundo quer participar de coleta, porque é isso que eles vão fazer quando se formarem, trabalhar em academia. Eles já começam a trabalhar durante a faculdade. Então, você vê assim, nós temos mais profissionais habilitados nos Estados Unidos, se for nessa ótica, porque ele está melhor formado. São 4 anos, diferente de 3 meses. É, tem nem e, comparação. e voltando na prevenção ou reabilitação, como é que você vê hoje o profissional de educação física voltado para essa área? A gente vê uma dificuldade, às vezes, por exemplo, como a gente estava conversando ontem, em relação a idosos, né? A gente falou ontem um pouquinho sobre dosagem de proteína, te fiz umas perguntas que era uma conversa nossa de anos atrás, e uma das coisas que você me falou, assim, que ficou muito forte na minha cabeça é, você está pensando no fator nutricional, mas você está esquecendo de ver que é um cara que não faz atividade física. E se ele tivesse com esses dois pilares aí fortalecidos, muito provavelmente a reabilitação fosse muito mais fácil. Você, eu tô falando, eu acho que posso falar, ele é um conhecido nosso, é um professor nosso, que é o Antônio Carlos Gomes. Ele teve uma complicação na mesma cirurgia que o Tasso. E o Gomes, ele vive numa loucura, assim, até hoje, que a gente não entende como é que dá conta. E na cirurgia dele, ele teve dificuldade para a parte de reabilitação e tal, e a gente se preocupou bastante com ele. E assim que o Tasso fez, logo depois dele, eu falei assim: caramba, velho, o Tasso também. Aí eu fiquei mais preocupado ainda, que eu já estava com o Gomes na cabeça. Só que aí a gente estava falando isso sobre o impacto que o treino anterior a essa cirurgia ela é importante para esse processo de reabilitação e prevenção. Quer começar falando, pai? Por favor. Bom, eu acho que eu acho que tem duas coisas para pensar, né? Por mais que o procedimento seja a mesma, a pessoa não é a mesma. Essa é a primeira coisa. E do mesmo jeito que a gente fala de eh, habilidades individuais, quando a gente fala de questões de coisas que nós fazemos, né? Seja conhecimento, facilidade para conhecimento e matemática. Você tinha na sua sala o cara que não estudava matemática, chegava na prova e tirava 10. Você tinha o sujeito que estudava e tirava 0. E você tinha aquele miolo da galera lá, que era onde ficava a nossa gaussiana normal, que, sabe, estudava, mas às vezes tirava 8, às vezes tirava 6, às vezes tirava 7, às vezes tirava 5, e por aí.
sempre vai ter o cara mais brilhante. E adaptações físicas, elas também são assim. A tua capacidade de cicatrizar, a tua capacidade de remodelar, ela também assim o é. E isso é independente do que é o seu treino prévio. A segunda coisa é, será que assim o é? Porque também determinou uma condição onde a pessoa também treinasse menos? Porque imagina, fazer uma cicatriz, fazer uma cicatrização é síntese de proteína local, que é determinada por um tipo de informação que você cria. No caso de uma cirurgia, a informação é uma lesão. No caso do treinamento, a informação é um estresse físico, mecânico, porque você tem colocação de tensão na fibra e todo aquele aparelho actina-miosina, ele vai sofrer algum tipo de deformação física, porque ele é um objeto, não deixa de ser, e você tem também estresse químico e orgânico, porque você tem necessidade de entrega de energia e você tem diferenças entre quantidade de trabalho realizado e quantidade de entrega de energia, né? Ao passo que quando você faz, por exemplo, um treinamento extremamente anaeróbico, o que você está fazendo? Você está acumulando muito lactato, por quê? Porque você não consegue dar conta de entregar toda a energia que você precisa. Por que que acontece a fadiga? Uma das coisas, não todas, mas uma das coisas, é porque você não consegue entregar energia para aquele músculo continuar contraindo. Então, essas informações são semelhantes. Então, a segunda coisa, né, a primeira a gente falou que são as adaptações individuais, é reconhecer que dependendo do tipo da pessoa, às vezes ela não tem um passado tão de atletismo assim, porque toda vez que ela ia treinar, a recuperação dela não era boa. Isso quer dizer que aquilo que ela precisaria fazer para conseguir chegar num índice de resultados atléticos não era possível de ser feita naquelas condições que ela vivia. E a gente sabe que o atleta ele tem uma série de limitações, você tem uma série de controles, e que você não vai, por exemplo, fazer a pessoa ganhar capacidade física a qualquer custo, ainda que a custo da sua saúde. E que, de fato, o atleta de altíssimo rendimento, muita coisa ele faz às custas da saúde. Não é? Tô mentindo, pai? Não, só É. vou fazer uma correção. Por favor. Ajuste, e não adaptação. Ajuste. Sim. Ajuste. Na verdade, você tem o tecido lesionado por estresse, você sofre desuso após a intervenção. Esse desuso gera um processo proteolítico muito grande, em que você tem ativação de proteínas, são chamadas de caspases, e ativam catepsinas, e começam a fagocitar outras proteínas que estão dentro do sarcômero ali. Então, você tem a quitina, miosina, desmina, nebulina, ah, titina, todas elas sendo fagocitadas, e você vai tendo ali uma condição sarcopênica muito forte, porque você está em desuso, principalmente se o cara estiver em bed rest, acamado, né? Isso é onde eu conversei, Uhum. que não adianta você oferecer caloria, proteína adequada, que a proteose é maior. Né? Então, você tem um monte de variável que vai acontecer ali após a lesão, para que você possa recuperar aquilo. Então, primeiro vai ter a regeneração, a reparação e a hipertrofia vai depender muito do estado pré desse sujeito. Porque esse negócio de falar, a célula tem memória muscular, tem para quem treinou. Quem não treinou, não tem. Isso é agregação de mionúcleo. Então, por exemplo, filhão treina 30 anos, Mais né? ou menos. Tem uma massa muscular considerável. Se ele ficar 3 meses de cama, ele vai sofrer uma atrofia muscular terrível por desuso. Mas na hora que ele voltar, ele vai voltar mais rápido, por quê? Porque ele tem esses mionúcleos que estão ali quiescentes. Então, quando ele começa a provocar o músculo, isso começa a voltar. Mas ele tem, porque ele treina há muito tempo. Quem não treina, quem nunca treinou, não tem. Então, a recuperação vai ser pior. E as adaptações neurológicas também, né? Placa motora, o que é a distribuição de fibra rápida, fibra lenta. Então, todo o aparelho já está pronto. Quando a gente fala de memória muscular, né, é uma questão global, Uhum. não é só uma coisa. Aliás, quando a gente fala de corpo físico, saúde, desempenho, nunca é só uma coisa. Sim. A gente às vezes tenta reduzir para ficar mais fácil de entender, mas É, isso não quer dizer que esteja correto, né? perfeito. Muzi, convida a turma para algum projeto que você tem aí. A gente sabe da palestra que está aqui na Matrix, que você vai falar agora.
O general ainda vai falar e você quer deixar algum recado pro pessoal a respeito da sua temática? Quer convidar para o curso? Eu acho que a gente está aqui no Fitness Brasil. Eu quero chamar a atenção do pessoal porque é uma feira que é direcionada para o fitness, é uma feira que é direcionada principalmente para treinamento, Edu, e que é uma das grandes feiras que a gente precisa, né, como tudo que a gente reaprendeu a fazer depois do período de crise sanitária, a gente precisa reaprender a cultivar. Tem certas coisas que a gente não consegue fazer online, que a gente não consegue fazer à distância, né? E eu tenho certeza que determinados níveis de aprendizado, né, eles também assim o são, né? Guarde seu tempo, se você não consegue estar na Fitness Brasil esse ano, então reserve seu tempo, guarde seu período para o ano que vem você estar aqui. Você encontrar com as pessoas, cara, tua chance de conhecer o professor Tácito Júnior, tua chance de conhecer um monte de gente que talvez você nunca pensou o quanto você poderia aprender com essa pessoa, e não é só aprender conteúdo, informação, é aprender coisas, né, práticas da vida, até como você vai conduzir sua carreira, né? E outra coisa que a feira, né, ela proporciona esses encontros, né? Que nem com nossos pais acadêmicos, paizão. Muito bom ver o senhor. Vou lá dar minha aula. Assiste depois o senhor me fala se o senhor gosta. Vamos. Primeira fileira. Muito Do... obrigado, viu, cara? Imagina, obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado. Obrigado você e a patroa também por ter me ajudado nesse período aí, tá? Ela é Muito sensacional. carinho por vocês, tá bom? Obrigado, é o mesmo, digo Obrigado, mesmo. general, por conseguir o nosso trio aqui. Eu tinha que registrar vocês e não tinha ninguém melhor para colocar do seu lado, senão ele. Não é isso? Pessoal, ficamos por aqui no Fit BR Cast. Acompanhe os próximos e quem não tá aqui com a gente, 2026 a gente espera, assim como o Muzi falou. Um grande abraço.